O contato com a palavra de Deus é você ter o contato com o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele é o verbo, né? O verbo que se fez carne. Então, quando nós lemos a palavra, eu creio nisto. Nós estamos tendo contato com a voz de Deus, a palavra de Deus, e é Deus falando com sotaque humano. Vamos pedir antes de tudo a direção. Hoje nós vamos dar continuidade, Isaías 42. Senhor Deus, eu apresento, Senhor, essa meditação e peço que a Tua palavra seja a luz que nós precisamos para nos guiar nesse mundo de trevas. Abençoa-nos, eu peço em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E que assim seja. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. O comentário diz, eis aqui o meu servo. Em sua fidelidade, o povo de Israel já havia sido chamado de meu servo. O rei Davi também, mas aqui o texto faz referência ao Messias. Servo é aquela pessoa que reconhece a autoridade do seu Senhor, obedece a ele e o respeita profundamente. Era assim que o Senhor Jesus se portava em relação ao Pai. Isso dava tanto prazer ao Altíssimo que em sua declaração disse que sua alma se comprazia nele, isto é, o Filho era alvo de seu amor, carinho e cuidado, pois tudo o que fazia e pensava agradava ao seu Pai. Para ser este servo aprovado, o Senhor precisou ser ungido, instruído e capacitado pelo Espírito Santo antes de começar o seu ministério público. Eis aqui o meu servo. Também pode ser aplicado hoje aos que são nascidos do Espírito, pois eles praticam a justiça e são testemunhas fiéis do Altíssimo neste mundo. E como nós podemos provar o nosso amor por Deus? Obedecendo sua palavra. É simples assim. O amor diferente do mundo, né? O amor sentimento, mas é o amor que obedece, o amor sacrifício. 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O comentário diz, não fará ouvir a sua voz. O caráter do servo é aqui retratado como humilde, justo e misericordioso. O comportamento gentil e discreto do Messias seria exatamente o contrário do comportamento dos religiosos que se exaltavam nas praças para ganhar notoriedade. Sua voz seria ouvida somente por meio da pregação do Evangelho e não por meio de tumultos, controvérsias ou exposições pessoal. O Senhor Jesus teria a única intenção de alcançar os sofridos e injustiçados e salvá-los de suas aflições. Ele não viria para impor fardos e obrigações às pessoas, mas para ensiná-las com mansidão e bondade sobre o reino de Deus. Porque o fardo pesado já era dado pelos próprios religiosos da época. O Senhor Jesus falou assim, vocês impõem fardos pesados que vocês nem com o dedo conseguem empurrar. Quer dizer, eles não faziam o que eles falavam. Mas aqui ele fala, né? Nem fará ouvir a sua voz na praça. Por quê? Jesus nunca entrou em discussão com eles. Jesus sempre refutou a ideia deles, mas colocou a palavra de Deus à frente. Às vezes a pessoa ela quer defender a religião, ela quer defender o ponto de vista dela, ela quer defender tudo, menos a fé dela. Defenda a sua fé, às vezes até se calando. 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. O comentário do 3. A cana trilhada e quebrada representa as pessoas sofridas devido às consequências dos seus pecados. O Messias, porém, não iria esmagá-las, ainda mais multiplicando, assim, as suas dores. O pavio, algo também frágil e pequeno, serve para representar os aflitos. Quando o combustível da lâmpada está no fim, o fino pavio começa a expirar. A fumaça que ele exala denota que a lamparina precisa de cuidados. Não apagará o pavio. Significa que as palavras do Senhor não contribuiriam para extinguir aquela pequena esperança íntima dos rejeitados. Pelo contrário, seu ministério fortalecia os fracos, acolheria os discriminados, valorizaria os simples e instruiria os ignorantes na fé, a fim
de que eles se ascendessem espiritualmente e brilhassem para Deus. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, um publicano que todos o odiavam, ninguém o considerava nada, porque ele roubava das pessoas o imposto, então ele cobrava um imposto acima da média. Mas, quando Jesus passando por ali, dentro dele havia um desejo de conhecer Jesus. Ele subiu a árvore. Jesus passou, olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce depressa. E falou para ele: hoje convém pousar na sua casa. Quer dizer, aquilo escandalizou muitos religiosos, porque ele falou: ele vai ficar na casa de um publicano, de um pecador. Quer dizer, assim é Jesus. Quer dizer, ele, apesar de ser rico, apesar de ter aquele trabalho dele, garantir, né, o dinheiro poderia garantir o futuro, mas ele era uma cana quebrada. Quer dizer, por dentro ele estava despedaçado. E Jesus sabia disso. Então, assim também há muitas pessoas, elas podem possuir muitos bens, muitas fortunas, mas dentro delas são canas quebradas. No 4, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. O comentário do 5. O Senhor que criou. Enquanto muitos atribuem ao acaso a formação do universo, o Altíssimo em sua palavra assume a completa autoria de sua obra ao dizer que criou os céus, a terra e a vida, e por sua providência tudo se mantém. Cabe a nós o reconhecimento, o temor e a consideração para com aquele que nos tem dado tudo isto, além do fôlego da vida. Afinal, o nosso espírito é sustentado diariamente para que o sirvamos e vivamos em conformidade com a sua vontade. Continuando agora no 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do meu povo e para a luz dos gentios. Olha que interessante, né? Isso aqui, esse capítulo 42, ele está refletindo Jesus na sua vinda. E hoje nós podemos viver isso aqui por causa de Jesus. Hoje nós podemos ter essa justiça, essa mão. Nós hoje podemos ser atendidos, confortados por Ele, o Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa é uma profecia que já se cumpriu e pode se cumprir hoje na minha vida e na sua. No 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O comentário do 7. Abrir os olhos e tirar da prisão. A profecia apontava como seria o caráter do Messias. E o seu trabalho é terreno. Embora o Senhor Jesus tenha curado muitos cegos fisicamente, o seu maior milagre era e ainda é abrir os olhos espirituais das pessoas por meio dos seus ensinamentos. A ignorância e a condição de miserabilidade espiritual eram retiradas. Outra função do Messias seria resgatar aqueles que estavam aprisionados ao pecado e que não tinham a possibilidade de serem livres. A palavra de Deus é o poder incontestável e sublime que tira o ser humano do estado mais aflitivo em que pode se encontrar e de aprisionamento e cegueira espiritual, pois isso lhe rouba o privilégio da salvação. Então, aquilo que os animais não podiam fazer pelo povo, o Senhor Jesus fez. Então, ele tirou o pecado, literalmente. E quando ele fala abrir os olhos dos cegos, quando ele curou o cego de nascença, os religiosos acharam ruim porque Jesus fez isso no sábado. E no final da conversa que Jesus estava tendo com o cego, um dos religiosos falou assim: então, você quer dizer que nós somos cegos? E ele falou assim: porque vocês dizem que enxergam, então vocês têm pecado. Porque se vocês fossem cegos, eu os curaria, quer dizer, eu os livraria desse pecado. Então, tem muitas pessoas que têm visão, a visão física, mas não têm a visão espiritual. Quer dizer, continuam em trevas e presas aos seus pecados. No 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O comentário diz: o nome de Deus está intimamente associado à sua glória, por isso ele tem tanto zelo. Êxodo 34:14 diz: porque não te inclinarás diante de outro Deus,
pois o nome do Senhor é zeloso e um Deus zeloso. Malaquias 1:11, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Continuando o comentário, as ações do Todo-Poderoso visam preservar e atribuir honra ao seu nome. Vemos isso na criação do homem, na escolha de Israel e no resgate do seu povo da escravidão. Por direito, toda glória e toda adoração pertence somente a Deus. Porém, o homem tem facilidade para conferir louvores aos outros ou a si mesmo. No entanto, nem mesmo o Senhor Jesus aceitava receber glória deste mundo. Ao contrário, a transferir imediatamente para o Pai. Durante a sua vida, no seu sofrimento e na sua morte, o Filho mencionava que o seu objetivo era exaltar a Deus. João 12:28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Seguindo o comentário, vale lembrar que glorificar o Altíssimo não é somente reconhecer sua existência, o seu poder, mas se submeter à sua vontade inteiramente e usar a força, os talentos, a sabedoria e o fôlego de vida para cumprir os propósitos divinos. Que forte, né? Por isso vale a pena nós sermos fiéis até o fim. Vale a pena você se entregar nas mãos desse Deus tão glorioso. No 9, eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. O comentário diz coisas novas. Tudo o que anteriormente foi dito pelos profetas já havia se cumprido, porém, a promessa divina dizia que Israel teria o cumprimento de coisas novas como a sua redenção e a volta do cativeiro. O Senhor faz a promessa daquilo que deseja conceder ao ser humano, mas espera que a confiança deste seja depositada somente nele. Deus não está inerte no tempo. Ele havia reservado novos acontecimentos para Israel e reserva hoje para os seus filhos. Faz parte da sua natureza ser ativo e criativo para abençoar, mas para isso precisa ser invocado com fé. Quando você sepulta a velha criatura através do batismo nas águas, porque você está crucificando, na verdade, o velho eu, a velha natureza, na cruz do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ao entrar em você, ele vai gerar uma nova criatura. Ele vai dar para você uma nova mente transformada e um novo coração transformado. Ambos à sua imagem e semelhança. Daí, você experimentar uma vida nova. A vida velha já não faz mais parte da sua. 10. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e os seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam nas rochas e clamem no cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos. Comentário do 13. Poderoso homem de guerra. A promessa era que Deus sairia à guerra contra os inimigos de Israel. Todo o seu infinito poder sempre foi colocado à disposição para que a nação conquistasse e estabelecesse sua terra. Diante de tamanha declaração, qual fortaleza não seria subjugada? Por isso, a pessoa que crê não foge das batalhas, mas as enfrenta com coragem e confiança. Ele sabe que luta com a força sobrenatural do Altíssimo, pois o tem como seu aliado. Seguindo para o 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como aqui está de parto. E a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram.
tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direita. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Olha que interessante, né? O Senhor Jesus falou assim, quem me segue não andará em trevas. Então, quer dizer, esse caminho novo é trilhado por quem segue Jesus. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o cumprimento em Jesus. No 17, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Eu fico contente, por exemplo, né, de eu poder estar ajudando através desses vídeos algumas pessoas que se interessam por querer meditar na palavra de Deus, mas às vezes não tinha nenhum incentivo. E eu fico alegre, eu fico feliz por contribuir com isso, né? Você poder ler. E também fiquei feliz porque há algumas pessoas que são invisuais, elas ouvem perfeitamente, elas não conseguem enxergar o mundo como nós vemos, ela vê o mundo de forma diferente. Mas elas estão aprendendo com esses vídeos e estão acompanhando a leitura da Bíblia. E isso me alegra ainda mais, porque eu posso contribuir com pessoas que não conseguem ver, talvez não leem em braille, mas elas podem então ter esse contato com a palavra de Deus através desse vídeo e através dessa leitura. Eu fico muito contente com isso, de poder ajudar. Mas os surdos que vão ouvir e os cegos que vão ver, que Jesus está aqui falando hoje para nós, não são somente aqueles que são invisuais ou são surdos, né? Tem uma deficiência física, mas espiritual. Os surdos de ouvido espiritual e os cegos de olhos espirituais. Por isso que o Senhor Jesus, e lá em Apocalipse diz muito, ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. No 19, quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Percebe, então, que a surdez aqui ela é proporcional à vida espiritual e não à física? Porque há pessoas que elas têm problemas auditivos, mas elas são pessoas de uma fé brilhante. Há pessoas que são invisuais, mas a fé delas, ela destrói montanhas, né? Ela remove montanhas quando ela manda. E seguindo aqui, no 21, o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel por roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém, nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Comentário do 25. A falta de visão e de audição espiritual de Israel foi o que causou a repreensão do Altíssimo. O texto retrata a nação como um servo infiel e desatento aos sinais divinos. Essa surdez e essa cegueira espiritual se caracterizam por incredulidade, traumas, complexos, vícios, medos, orgulho, dúvida e outros fatores que impedem as pessoas de obedecerem à palavra de Deus e verem sua grandeza na própria vida. Por isso, só o Senhor Jesus pode salvar. Mantenha a sua fé, a chama acesa dentro de você. Não deixe a chama se apagar. Mantenha ela através da comunhão com Deus. Tá certo? Só Jesus pode nos salvar e por isso mantenha-se firme aos pés dele. Seguindo a ele, você está na luz. Tá bom? Manda esse vídeo para alguém. Tem alguma dúvida? Põe nos comentários. Coloca aqui qual a sua dúvida, sua questão ou se eu adicionar alguma coisa da qual eu não falei. Tá bom? Manda esse vídeo para alguém, não esquece. Fique bem, Deus abençoe.